Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Nós estamos aqui reunidos para louvar, para adorar, para engrandecer o nome do nosso Deus. Porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. A ti todo louvor, toda honra, toda glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti,
Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está lá no Salmo 18, versículo 1, 2 e 3. Parte A diz assim: Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Nós estamos exaltando o nosso Deus, louvando Ele de todo o nosso coração, e que Ele possa ser realmente o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso renovo. Nós vamos cantar agora que Ele é o nosso renovo, que Ele possa nos renovar. Nós sabemos que nós temos passado por momentos difíceis, momentos de luta, mas nós temos um Deus em que nós confiamos e nós podemos descansar, que nós possamos descansar nele. Renova-me, Senhor Jesus, eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento de louvor.
Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor tem nos dado vida, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem nos dado saúde, Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja o teu nome, Jesus. Tu és adorado, tu és exaltado, Deus. E que nossa vida possa ser em louvor e honra ao teu nome, Pai. Que tudo que nós venhamos fazer, ó Pai, que seja para te adorar, para entronizar o teu santo e poderoso nome, Pai. Cuida de cada um e continua falando conosco através da tua palavra. É o que nós oramos e desejamos no nome de Jesus. Olá, graça e paz. Que bom, né? Que bênção a gente poder cultuar o Senhor, cantar louvores a Ele, né? Bendizer o nome dEle e poder cultuar ao Senhor, né? E ouvir aquilo que Ele tem para nós. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Então, com muita alegria, né, eu quero te convidar para a gente meditar na palavra de Deus, né? Na sua direção, naquilo que Ele tem para nós nesse dia, né? 28 de março de 2021, né? Deus é bom e Deus deseja nos abençoar e a gente precisa profetizar vida e profetizar bênçãos, né? As bênçãos dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação e sobre o mundo, né? Esse é o desejo do Pai. Eu quero começar, né, a meditar com você e convidar você para a gente estar lendo o Evangelho de Marcos no capítulo 5. A gente está numa série de mensagens, a série Milagres de Jesus, né? O mês inteiro de março nós estamos aí, nas quintas e nos domingos, e o tema para nós hoje é o Jesus que dissipa todo o mal, né? Esse é o tema da palavra, o Jesus que dissipa todo o mal. Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20, é a leitura da nossa palavra de hoje. É meio comprido, mas é necessário aqui para a gente aprender um pouquinho mais e todo o contexto daquilo que Deus quer falar comigo e com você nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Pai, aquilo que é da tua vontade, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Me coloco à disposição do Senhor, que eu diminua e que o Senhor seja exaltado, Senhor. Nós oramos
ó Deus, pedindo a tua direção pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Jesus que dissipa todo o mal. A gente percebe algumas coisas aqui nesse texto, né? Para nosso aprendizado no dia de hoje. Esse homem aqui que a palavra fala que Jesus curou, libertou, né? Ele vivia entre os mortos. Ele vivia no cemitério, né? Jesus estava na região ali, estava no Mar da Galileia, e ele vai para uma outra margem, para um outro lado, na terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, né? Esse lugar ficava na região de 10 cidades, Decápolis, 10 cidades pequenas ali, e essas cidades e aquela região não eram habitadas pelo povo judeu, o povo de Deus, mas era habitado por gentios, pessoas que não acreditavam no Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus, mas que acreditavam em outros deuses. E esse povo, então, habitando ali, eles tinham outras práticas, né, como até a criação de porcos, coisa que era tido pelos judeus como impuro, e pela palavra de Deus lá no Antigo Testamento que condenava comer carne de porco e ter contato com esse animal, né? Esse homem, a palavra fala que vivia, né, endemoniado, e ele estava atormentado, né, terrivelmente. Ele era tido como lunático, né, pelas pessoas daquela cidade. A Bíblia diz que ele vivia entre os mortos, vivia entre os sepulcros ali, no cemitério. Outra questão também para o povo judeu, que para eles, né, não poderia tocar em morto, que cemitério para eles, segundo ali a crença dos judeus, era um lugar, né, de habitação também de espíritos imundos, de demônios, um lugar impuro, e esse homem vivia ali nesse lugar, né? A Bíblia fala que existia, pela ação demoníaca, né, dos demônios na vida desse homem, esse homem ele tinha uma força sobrenatural, onde nós lemos aqui que nada o detinha, que os grilhões, ele era acorrentado, as correntes não poderiam segurar esse homem, ele quebrava as correntes, né? Ele conseguia escapar, né, das amarras, né? E tamanha força que ele tinha, que vinha, né, essa força sobrenatural pelos demônios que assim dominavam a vida dele, né? A Bíblia diz que ele também vivia gritando por onde ele passava, em tormentos, não dormia de dia e de noite, e a gente sabe que se a gente não dormir, né, a gente fica muito mal, né? O ser humano necessita dormir, desligar a mente, né, renovar as suas energias, e um sono bom, uma noite bem dormida é tudo, né? Uma noite mal dormida, ou para aqueles que vivem, né, dormindo pouco ou vivem na insônia, é terrível, né? Vai gerar uma série de doenças na nossa vida também, causadas pelas noites mal dormidas, né, ou não dormidas, né? E esse homem não dormia, né? Esse homem, ele vivia atormentado e andando e gritando por todos os lugares, e era tido como lunático, louco, né, e atormentado. A Bíblia fala também que ele se feria com pedras, né, se cortava, vivia mutilado, né, algo terrível, né, se autoflagelando. Não é diferente hoje, a gente vê várias pessoas fazendo isso também, né, vários jovens, infelizmente, às vezes pela ação demoníaca ali dos demônios na vida da pessoa, levando isso ao suicídio, levando à mutilação, né? E a gente vê, né, que aquilo que a palavra fala, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, se cumpre, né, na vida desse homem aqui, né, destruindo tudo, né, querendo acabar com a vida dele. A Bíblia aqui nesse texto em Marcos não fala, mas em Lucas diz que esse homem andava completamente nu. E o nu, quando a Bíblia fala sobre nudez, ela remete também à questão de pecados, né? A pessoa provavelmente, quando descobre a nudez, quando anda nu, era uma pessoa um tarado, um maníaco, alguém que abusou, que estuprou, que fez essas coisas. Esse homem andava dessa maneira. Não sei, a Bíblia não fala se ele cometeu esse tipo de crime, mas é possível também. E ele andava nu naquela região, né, naquele cemitério, né, ali nessas terras ali dos Gerazenos, né? E é interessante, né, que na chegada de Jesus com os seus discípulos, esse homem ele vai correndo de encontro com aquele povo.
Possivelmente os demônios, né, queriam enganar. Está chegando pessoas aqui, eu vou enganar essa turma aqui. Talvez ele pensasse isso, os demônios pensassem assim, dessa maneira, que estavam possuindo esse homem. E porque quem está aqui nessas terras me conhece, esses aí não me conhecem, né? Mas os demônios já veem Jesus, avistam Jesus e reconhecem, é o Filho de Deus, é o Senhor, é Jesus. E algo assim que me chama muito a atenção, né, que Deus falou comigo e que realmente me chamou muito a atenção, é que nesse texto, né, não é a primeira vez que eu leio ele, mas Deus vem falando sempre algo novo no nosso coração, e ele mostra que até os demônios, né, sabem quem Deus é, sabem quem é Jesus, né, e tremem diante dele. E o que foi a atitude desses demônios? Se prostram e adoram, e ainda falam, né, declaram que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Ele é Filho do Deus Altíssimo, né? Ainda eles falam assim, conjuro-te por Deus, olha, eles falam de Deus, né, que não nos tire dessa terra. Eles pedem permissão para Jesus para ficar naquele lugar. Algo fascinante, incrível, né? Por quê? Porque eles sabem quem manda e quem tem autoridade e quem é Jesus Cristo. Algo assim que Deus falou muito no meu coração é que muitas vezes nós, a igreja do Senhor, não sabemos quem é Jesus. Quantas pessoas estão na igreja e vivem com medo e vivem, né, atormentadas, né? Vivem angustiadas, depressivas, vivem com medo de tudo, inclusive, né, no tempo, no momento que a gente está vivendo, né? Obviamente que a gente vive tempos difíceis, que isso abala com a nossa emoção, abala com a nossa estrutura. Nós somos seres humanos, claro, mas a gente se refugia em Jesus, no Senhor, nele a gente tem um renovo, nele a gente tem verdadeira paz, e nele, né, ele lança fora todo medo da nossa vida, né? Mas há pessoas que não conseguem, né, buscar aquilo que precisa em Jesus, né? Essa segurança que só Jesus dá, e que não sabe realmente no Deus em quem crê, não sabe que Ele é sobre tudo, que Ele é o Deus que fez a terra e o céu, que fez todas as coisas, que Ele tem o domínio sobre tudo, né? Às vezes até sabe, mas não crê de verdade, né? E não consegue entregar tudo para Ele, não consegue buscar nele, não consegue buscar o renovo nele, aquilo que precisa, a segurança que nós temos em Jesus, né? Até os demônios sabem, né? Até os demônios sabem. E o que fazem? Se prostram e adoram a Jesus, né? Olha só, a igreja muitas vezes tem perdido batalhas, tem perdido guerras, né? Porque não sabe no Deus em quem tem crido, não sabe quem é Jesus. E muitas vidas têm se perdido, né? Se distanciado da presença do Senhor, sofrendo várias consequências por isso, porque não tem acreditado, né, no Deus que pode todas as coisas, em quem nós servimos, né? E assim, a Bíblia fala que os demônios o adoraram, pediram permissão para ficar ali, né? E por quê? Eles não queriam sair daquela terra, né? Porque ali eles tinham uma legalidade, uma autoridade, uma autorização para agir, né, nas funções que eles tinham para fazer ali de destruição. Olha só onde que eles atacavam, né? Aquela terra era a terra de gentios, de criadores de porcos, que quebravam a lei de Deus, né? Lá no Antigo Testamento, que não deveria criar porcos, cuidar de porcos, ter contato com porco e comer carne de porco, né? Isso é lá do Antigo Testamento e eles não faziam, né? E esse povo então, né, vinha já quebrando uma lei de Deus. Eles não tinham o temor de Deus, eles talvez quebrassem em outras áreas a lei de Deus também. Era um povo que fazia daquilo a sua economia, né? A criação de porcos, e vivia na corrupção, ou seja, no erro. Toda vez que a gente erra, toda vez que a gente peca, a gente está se corrompendo e vivemos na corrupção, né? E ali a autoridade, a gente precisa entender então que, na verdade, existem demônios, né? Ação demoníaca, territorialmente falando, né?
são os principados e as potestades, as potestades e os principados, que agem especificamente numa região, numa cidade, num país, né? E que tem legalidade sobre certa área ali para atuar, né? E eles tinham essa legalidade, por isso que eles pedem para não sair dali. Senhor, deixa-nos aqui, né? Eles queriam continuar lá, era ordem para eles ficarem lá, né? Eu creio que de Satanás para os demônios para agir. A gente precisa entender que o mundo espiritual ele é ordenado, assim como um exército, né? Que tem as hierarquias do general, do capitão, né? Do comandante ali, os escalões, né? O sargento, né? Tenente, soldado raso, né? Cabo, né? Existem hierarquias e essa aqui é uma hierarquia, né? Principados e potestades e que agem, né? Em uma situação, né? Em uma área. Qual que era a área que eles agiam ali? Na economia. A economia daquele povo era os porcos, né? Eles agiam possivelmente também em outras áreas, querendo destruir tudo. E fazendo com que aqueles homens lá, aquela população toda, se apegasse de uma forma, né? Onde o porco, um animal, era mais importante do que a vida. Porque ninguém estava aí com a vida humana. Algo parecido nós passamos hoje, vivemos em nosso dia hoje. As pessoas acabam dando valores maiores às coisas, aos bens, a tantas outras coisas, menos para o ser humano, não é? As pessoas não estão nem aí para o ser humano. Na verdade, a gente, é problema dele, eu não estou nem aí, ele que se vire, né? É isso que as pessoas dizem, fazem vista grossa, né? Até pensam-se, que morra. E a gente tem vivido fora da vontade de Deus, pecando por isso, né? Errando dessa maneira, deixando o nosso coração ser guiado pelos bens materiais, pelo dinheiro, pela cobiça, pela ganância, né? É isso que a gente vive hoje. Naquela época não era diferente, né? E então a gente percebe ali, né, que eles também pedem, né? Então manda-nos para os porcos. Jesus permite e os porcos acabam se precipitando naquele despenhadeiro e caem todos no mar, eles estão à beira-mar e morrem todos. E dizem então que a manada era cerca de 2.000 porcos, né? E quando Jesus perguntou, né, quem eram eles, qual era o nome deles, eles falam legião, porque somos muitos. Diz que, segundo os estudos, legião era quando falava do Império Romano, soldados romanos, né? Quando vinha uma tropa, uma legião do Império Romano, era em torno de 2.000 homens, para mais, no mínimo 2.000 homens de soldados. Então quando ele fala se somos legião, ele está dizendo tem 2.000 aqui, né? E aí eles acabam sendo precipitados ali pelos porcos e caem e os porcos morrem, né? E aquele povo que tem a economia ali pelos porcos acaba saindo, né, no prejuízo. Os tratadores veem isso, eles vão anunciar e relatar aos donos dos porcos, os donos dos porcos vêm outras pessoas da cidade, eles relatam tudo, eles dizem assim, olha, seguinte, esse homem aí curou esse aqui, que vocês conhecem, né, que ninguém podia com ele, um louco, lunático, andava nu, se ferindo, arrebentando as correntes, andando nos sepulcros, né, vivendo aqui no meio dos mortos, agora ele está ali, assentado, em perfeito juízo, conversando com Jesus. Mas, né, ao mesmo tempo que Jesus tirou demônios da vida dele, colocou nos porcos, os porcos caíram todos e perdemos toda a nossa renda. O que aquelas pessoas todas, né, tinham que reagir? Qual deveria ser a maneira correta deles? Falar assim, nossa, graças a Deus, vimos um milagre, né? Esse homem agora está em perfeito juízo. Deus em Jesus Cristo salvou ele, curou ele, teve compaixão dele, veio aqui para libertar e para salvar esse perdido, né? Nós queremos isso também para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, mas não foi isso que eles fizeram. Foi ao contrário, vai embora daqui. Você nos trouxe desgraça, prejuízo. E Jesus, eu creio que permitiu exatamente para que os demônios fossem para os porcos, porque Jesus queria tratar com aquelas pessoas. Jesus queria tratar ali, onde está o problema aqui dessa região toda.
vocês estão apegados em dinheiro, na ganância, né? Somente na economia de vocês, naquilo que vocês têm como segurança, os nossos porcos, a nossa riqueza. E às vezes hoje as pessoas, né, colocam e depositam a sua confiança, a sua segurança. Eu tenho dinheiro, eu tenho aplicações, eu tenho reservas, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas não põe a segurança em Deus, não põe a sua dependência em Deus, né? E busca, né, querer mais e mais, e essas coisas é que move o coração do ser humano, e o dinheiro se torna um Deus. Ter posses não é errado. O errado é deixar o dinheiro e as riquezas governar nosso coração e ser o Deus da nossa vida. Sermos mesquinhos, sermos pessoas avarentas, né? E pessoas que vivem movidas pelas riquezas dessa terra. Jesus já disse, né? Não ajunteis tesouros, ele fala lá nos evangelhos, não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, onde o ladrão rouba, mas busquem tesouros do céu, onde nada disso acontece. Aquilo que vai permanecer eterno para você. Daqui a gente não leva nada mesmo, né? E nós precisamos entender isso. E Jesus fala, busque em primeiro lugar o meu reino, minha justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar. A Bíblia diz também em Timóteo, né? Paulo escreve a Timóteo e fala assim que o dinheiro é a raiz de todos os males. E através do dinheiro, por causa da cobiça dele, né? E porque a pessoa vive para aquilo ali, só no trabalho, só para ganância, sem tempo para mais nada, no objetivo só de ter as coisas, e esquecendo do Criador e de buscar ao Rei dos Reis em primeiro lugar, e de ter um tempo também com a sua família e daquilo que Deus deixou para a gente cuidar, né? Que o nosso bem maior é a família, né? E Deus em primeiro lugar sendo o centro de tudo, as pessoas se corrompem, né? E assim se matam, e assim não estão preocupados com os outros, e os porcos são mais importantes do que o ser humano. Foi assim que aconteceu para esse povo aqui, né? Então, Deus nos alerta a isso, mas ele veio o quê? Salvar o perdido, ele veio dissipar todo o mal, né? Ele dissipa, ele manda aqueles demônios embora, algo extraordinário, mais de 2.000, mas nós vemos que não tem, podia ser 10.000, podia ser 100.000, podia ser 1 milhão de demônios, milhões e bilhões de demônios, que mesmo assim, eles têm que obedecer à ordem de Jesus, que Jesus é soberano sobre as trevas, e dissipa todo o mal na nossa vida, e manda embora mesmo, né, todo o mal, que ele tem bênção, e ele veio salvar, e ele veio trazer vida. Quantas pessoas a gente está vendo aí profetizando o caos, o mal, né? Profetas de Araque, né? Profetas do caos, né? Nós temos que profetizar vida, e Jesus veio profetizar vida, e Jesus veio trazer vida e salvação ao ser humano, e mostrar realmente, gente, o que importa, né, são vidas, são pessoas, é o ser humano, são as almas, né? São eles para Jesus, é o ser humano para Deus, né? E Ele quer que eu e você transmitimos vida. Jesus dissipa todo o mal. O que aconteceu, né? Ele expulsou, os demônios foram ali precipitados pelos porcos, né? No desfiladeiro. Aqueles homens daquela terra mandam Jesus embora, Jesus vai embora, né? Eles não permitiram, né, o melhor de Deus, a bênção de Deus, a transformação que Deus queria fazer na vida deles, eles rejeitaram. Aquele homem que agora está são, né, virou um discípulo de Jesus, ele quer ir por toda maneira com Jesus, ele pede, deixa eu ir com o Senhor. Jesus fala, não, você não vai, você vai ficar aqui. Por quê, mestre? Aqui ninguém te adora, ninguém quer o Senhor, eu quero ir junto. E quero ir no meio da igreja. Ele fala, não, você é a igreja, você vai ser igreja aqui. Você vai pregar para todos os seus. Vai e avisa, começar na tua casa, o que Deus fez por você. O que Deus tem feito por você. Seja testemunho, né? E aquele homem foi, então, o primeiro missionário naquele lugar. E a Bíblia fala que ele foi testemunhando e que as pessoas ficaram
ficavam admiradas, maravilhadas, com o tamanho prodígio que Deus fez, tamanho milagre e bênção na vida desse homem, transformou. E esse homem foi anunciando Jesus Cristo por aquelas 10 cidades, por aquela região, e virou um missionário naquele lugar. Da mesma maneira, Deus fala para você, fica onde você está. Deus não está falando para você sair, né? Deus não está falando para você vir só para a igreja, né? Deus está falando, seja um missionário, anuncia o que Deus tem feito por você onde você estiver. Ah, Senhor, mas eu não sei pregar. Ele está falando, eu não estou falando para você pregar, estou falando para você testemunhar, estou falando para você dizer o que Jesus fez na tua vida. E isso basta. Isso é forte, porque as pessoas vão ver realmente, olha só, aconteceu. Né? Deus trabalhou na vida dessa pessoa aqui e levou vida para outras pessoas. É isso que Deus quer fazer através das nossas vidas, que a igreja seja uma igreja que testemunha, que anuncia onde a gente está. Né? A gente precisa estar em todos os lugares. Nós precisamos estar no meio da ciência, nós precisamos estar no meio das escolas, das universidades, né? De todos os órgãos executivo, legislativo, judiciário. Nós precisamos estar em todas nas empresas, nas indústrias, no comércio, em todas as áreas. O cristão tem que ser testemunha onde estiver, a partir da sua casa, na sua rua e aonde Deus te levar. Né? E Jesus chamou esse homem para ser assim, e dissipou todo o mal. E onde Jesus chega, a luz chega e as trevas são dissipadas. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Eu quero orar com você, né, à luz dessa palavra, e que nesse desafio você possa mesmo responder ao desafio do Senhor, né, de ser o missionário que Ele quer. E Ele quer que você testemunhe dele por onde você for, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos não só, ó Deus, que ela seja conhecimento para a nossa vida, mas que ela possa ser verdade, vivida em cada coração. Nos ajuda, Pai, a praticarmos ela. O Senhor é o Senhor que dissipa todo o mal, que veio salvar o perdido, que veio trazer luz nas trevas, ó Pai, que veio mudar a nossa história. Aquele povo, ó Deus, teve a oportunidade, Senhor, de te receber e de ter toda aquela região transformada, aquelas vidas salvas, mas não quiseram, rejeitaram, Senhor. Assim, ó Pai, muitos hoje têm feito dessa maneira, mas o Senhor nos chama a testemunhar, sermos missionários no lugar que o Senhor nos coloca, Pai. Eu sei que o Senhor vai usar, talvez aquela pessoa que o Senhor tirou das drogas, é ali que o Senhor vai usar ela, no meio dos drogados. Aquele que o Senhor tirou da prostituição, o Senhor vai usar no meio dos prostitutos. Aquele que o Senhor tirou da corrupção, o Senhor vai usar no meio dos corruptos. E tantas outras áreas, Pai. Usa as nossas vidas, Pai, faz de nós um instrumento nas Tuas mãos. Ó Pai, ó Deus, direciona, Pai, ó Deus, transforma, Pai, aquilo que precisa ser transformado em cada coração, Pai. Nós oramos assim, somos gratos, ó Pai, pela ação do Senhor e queremos profetizar a vida, porque o Senhor é o Deus da vida, é o Deus que traz vida, é o Deus que veio nos salvar, é o Deus que anuncia boas novas. Que assim sejamos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus te use muito para a glória dele. Nós vamos estar encerrando o nosso culto e eu quero convidar você, né, a profetizar a vida sempre, né? E para isso nós precisamos sempre... A gente não pode falar de nada que a gente não tem, não é verdade? A boca fala do que o coração está cheio. Por isso que a gente precisa estar cheio de Deus para passar Deus, né? Precisamos nos alimentar da palavra dele, que é o alimento para a nossa alma, para a gente poder também transmitir. Né? Tá cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio de vida, para transmitir vida, para transmitir Deus, para transmitir amor, para transmitir a palavra dele, para anunciar as boas novas, né? Então, a gente tem que buscar. Todos os dias a gente está aí na leitura bíblica diária. Eu convido você a participar às 8 da manhã no meu canal no Facebook, né, do Pastor Jacques, e vai estar lá o dia inteiro. Se você não fizer de manhã junto comigo às 8 da manhã, você pode fazer qualquer horário, mas se alimente, busque, né, o alimento para a sua alma, né, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida. E também os nossos trabalhos aí, né, que continuamos, né, não paramos, né. Essa semana aí teremos então todos os nossos trabalhos online, né, a oração, live de oração às 19h30 na terça-feira. Nós temos o grupo do Gama, né, também às 20 horas lá no Facebook do irmão Marcelo, né, também o grupo lá está participando, tem buscado. Não, nada nos impede de buscarmos, né, mesmo a gente sem poder estar aqui junto, né, em casa, mas a gente precisa buscar, nos alimentarmos, né, de Deus e o que Ele tem pra gente.
Também às quintas-feiras, né, nossos cultos, né, das quintas-feiras, às 20 horas, tá? Busque, persevere, né? Todos os dias esteja aí buscando, né, o alimento de Deus para a tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe muito, né? Esses dias, essa semana, te renove, te fortaleça, né? A nossa força vem do Senhor. Quem tem a Ele tem vida e profetiza vida e não tem medo de nada, né? A gente se cuida, a gente faz a nossa parte, mas Jesus é a nossa segurança. Você crê nisso? Amém? Ele te inspira, né? Isso é verdade na sua vida, né? Então tome posse, né? Pelo Deus que você crê, que tem o domínio sobre todas as coisas, que está no controle de tudo. E eu quero profetizar a vida na sua vida, que a tua semana seja uma semana abençoada, guiada pelo Espírito, você guardado e a tua família guardado, né, pelo poder dele, livrando de todo mal e assim te direcionando, né, te abençoando, te renovando, te fortalecendo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar impetrando a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho, e o poder, os consolos do Espírito Santo sejam sobre você, tua casa, tua família, teus queridos, todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Um abraço, Deus abençoe você, ótimo domingo, né? Final de domingo, e ótima semana para você com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém?